Olá, queridos amigos, já estamos aqui mais uma vez para começar outro Home Office Espírita. Hoje falando a respeito de mediunidade, toda quarta-feira às 9 horas estamos aqui. Hoje temos uma convidada especial, Laura Lins, seja muito bem-vinda. Hoje André Pádua não está aqui conosco, mas Laura veio substituí-la à altura, né? E Karen Bevonese também está conosco, nossa companheira de estudo, seja muito bem-vinda. Bora lá, gente, tem gente que está aqui desde as 7h30, mandando já seu comentário. E antes da gente ler os comentários, eu gostaria de abrir aqui para as nossas colegas se apresentarem, contar um pouquinho de onde elas estão vindo. Vamos começar por quem? Então, Começa aí, Laura. Vai lá, Karen. Não, o pessoal já me conhece, sou Karen Bevonese, falo de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Junto com a Monique e com o André, a gente faz esse estudo de mediunidade todas as quartas-feiras. Essa noite, recebendo a nossa querida amiga Laura Lins, estou muito feliz fazendo esse trio maravilhoso, né, dessa noite. E espero que seja uma noite muito agradável de estudos. Agora sim, Laura. Bom, gente, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo aqui no Home Office Espírita, né? Lembrando aí a todos vocês, já deixa o like, tá? Se inscreve aqui no canal que está assistindo, compartilha, traz mais gente para o estudo, que está sendo maravilhoso, que eu acompanho aí. Sempre que eu posso, estou acompanhando através, né, dos comentários, ouvindo, vai fazendo uma coisa e deixa aqui o vídeo passando, né, para ir acompanhando. Bom, gente, para quem não me conhece, né, meu nome é Laura Lins, eu sou aqui de Aracaju, Sergipe, do Nordeste. Sou idealizadora, né, do Mundo Jovem Espírita, faço parte da instituição Espírita Humberto de Campos aqui no meu estado. E assim, a questão da mediunidade, eu já digo aqui a vocês que eu tento correr, né? Eu tento correr da mediunidade, mas a mediunidade não corre de mim. Então, assim, é uma relação de amor e ódio, né? É aquela coisa assim, eu quero fugir, mas aí eu tenho, né, que eu me comprometi, que depois a gente vai falar até mais sobre isso. Então, assim, está sendo um prazer estar aqui na noite de hoje. Espero contribuir, né, com alguma coisa, trazer também relato pessoal, se encaixar, óbvio. E assim, é um prazer estar aqui só com essas mulheres maravilhosas, né? André, um beijo para você, mas eu tenho que enaltecer aqui essas duas mulheres maravilhosas e que trabalham, assim, fazem um trabalho maravilhoso dentro do movimento espírita. Acompanhe, gente, elas também no Instagram, nas redes sociais, que tá incrível o trabalho delas. Laura, não sei se é só para mim, mas parece que está cortando um pouquinho sua internet. Não sei, Karen, para você também? Um pouquinho, né? Tenta dar uma estabilizada na sua internet. Não sei se dá para você desconectar e conectar de novo. Mas aí a gente vai para os comentários e já volta contigo, pode ser? Acho que agora caiu de vez. Ah, foi. Então tá bom, ela viu ali. Vamos lá, vamos para os comentários, Karen? Queria trazer aqui Antônio, que é essa pessoa que madrugou aqui conosco, já está aí desde cedinho. Boa noite, seja muito bem-vindo. Ele que vem aí de Guaxupé, Minas Gerais. Ricardo também sempre conosco aqui, mandando seu boa noite. Lembrando aqui que a galera é 10, né? A galera aqui não é 10, é 1000. Esse pessoal aqui é maravilhoso. Antônio mandando aqui vibrações. Jorge Miyashiro, nosso companheiro, que está sempre conosco também no nosso estudo. Seja muito bem-vindo. Tá aí mandando seu boa noite para todos nós. Quem mais está aqui? Alice também conosco. Acho que Laura voltou aqui. Deixa eu ver se Laura se estabilizou a conexão. Laura? Acredito que não, gente. Vamos esperar a Laura conseguir estabilizar a internet dela ali. Alice também conosco. Seja muito bem-vinda, Alice. Também falando aqui, ó, de Jequitinhonha, Minas Gerais. Mandando aqui boa noite, falando que somos lindas. Você que é linda, obrigada, Alice. Darcy também conosco, de Camboriú, Santa Catarina, saúde e paz. E olha quem está aí conosco, Livânia, a nossa companheira aqui,
sempre acompanhando a gente também, o grande Lamparina, que também traz luz, né, Karen, para os nossos estudos. Mãe de Laura, um beijo grande, Livânia. Olha quem chegou aqui também. Espiritismo em mais de 5 minutos. Olha aí, mandando que esse estudo é super importante aqui para a gente, de BH, Minas Gerais. Vamos ver se Laura consegue entrar aqui, mas eu ia pedir aqui, Karen, antes da gente começar, para a gente conseguir mandar essa boa vibração para o nosso estudo, você pode fazer a graça de fazer uma prece aqui para a gente? Uma prece inicial para a gente começar? Com certeza. Então, pessoal, convido a todos a fecharem seus olhos, darem uma pausa no chat, rapidinho, a gente fazer uma oração de abertura dessa live, solicitando a presença dos nossos mentores, dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais, espíritos afins, que normalmente estão conosco nos nossos momentos de estudo, porque alguns também precisam aprender conosco, e outros nos auxiliam no entendimento desse estudo, que possamos essa noite nos unir nessa mesma egrégora, nessa mesma energia, e que todos tenham uma noite maravilhosa de compreendendo um pouco mais sobre a mediunidade, se descobrindo, se autoconhecendo, tendo um gás a mais nessa caminhada. E que todos tenham uma ótima noite de estudos, que assim seja. Que assim seja. Enquanto Laura estabiliza ali a internet, vamos ver se ela consegue voltar. Antes de mais nada, o nosso estudo de hoje vem falar a respeito dessa responsabilidade, né, Karen, dos médiums em relação a essas atividades, independente do tipo de mediunidade, nós somos aí responsáveis por tudo isso, né? E aí eu queria começar aqui já trazendo um ponto bem importante da doutrina espírita, através dos ensinamentos não só de Kardec, mas também de tantos outros espíritos, né, que nos auxiliam nessa questão das responsabilidades dos médiums, que acho que o principal ponto da mediunidade não é só o auxílio, né, ao próximo, que é um dos principais fatores aqui relevantes, mas principalmente que nós, como médiuns, também temos aqui uma forma de auxílio através dessa mediunidade, através desse entendimento, através dessa mediunidade ostensiva, né? Porque todos nós somos um pouquinho médiums, mas através dessa mediunidade a gente consegue trabalhar algumas questões pessoais, né? E eu queria trazer uma frase aqui de Emmanuel, que ele traz no livro Emmanuel, e que ele fala o seguinte, que os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo, né? São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas, e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e limitadas responsabilidades do passado obscuro e delituoso. Quase sempre são espíritos que tombaram nos cumes sociais, pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, e que regressaram no óbvio terráqueo, né, para se sacrificarem em favor de grande número de almas que desviaram nas sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. E aí eu quis trazer esse texto já logo de partida, aqui nesse início do nosso estudo sobre essa responsabilidade dos médiuns, para a gente baixar um pouquinho a bola daqueles médiuns que acreditam que a mediunidade é um dom, que a mediunidade, quem tem essa mediunidade ostensiva de alguma forma tem algo a mais, né, como se tivesse, e aí isso pode alimentar também de alguma forma, né, Karen, essa questão da vaidade, do orgulho. Queria ouvir um pouquinho também de você, o que você acha a respeito desse texto que a gente leu agora. É maravilhoso, né? Eu várias vezes já passei por ele nos estudos, e ele sempre muito atual. Ele sempre cai redondinho, nem que seja para 1% da nossa vida. Né? Quem dirá de outras pessoas que têm mediunidade ostensiva. A questão toda engloba que todos somos médiuns, né, em maior ou menor grau. Então, todos também temos um certo nível de responsabilidade em maior ou menor grau. E, sim, uma mediunidade ostensiva, ela é bacana, é legal, né? Tu poder utilizar essa mediunidade para fazer o bem e ajudar o próximo, gente, é maravilhoso.
né, para quem faz isso de uma forma saudável, de uma forma bonita, boa, é maravilhoso para quem é o médium e para quem está recebendo auxílio, né? E também para a espiritualidade que está ali trabalhando em parceria. Só que, com certeza, existe, sempre vai existir, pelo menos até a gente passar por um planeta se nos transformarmos num planeta de regeneração. Enquanto isso não ocorre, sempre vai existir aqueles médiums que se acham os bambambãs, né? Que, eu tenho isso, eu tenho essa mediunidade, eu posso fazer isso, né? Uma coisa é a gente tá aqui, eu, a Monique, o André, a Laura, enfim, outros convidados, comentando, trazendo aqui as nossas experiências, falando da nossa mediunidade. Isso aqui a gente está tentando nos aproximar de vocês, né? E tentando mostrar para todos vocês que, poxa, nós somos todos iguais aqui, né? Tentando se descobrir, se autoconhecer, se ajudar nessa caminhada de mãos dadas. Mas sim, tem muita gente que utiliza a mediunidade para ganhar dinheiro, para ganhar fama, né? Ou então até utilizam para fazer coisas mais obscuras, digamos assim, trabalhar para o outro lado, né? E acaba, por consequência, atraindo espíritos negativos e que vão ser os novos parceiros dessa pessoa. Então, tudo que vier depois, a consequência disso, até nessa vida, para o próprio trabalho mediúnico da pessoa, só de mal a pior, né? No sentido kármico, né? Porque a pessoa pode estar ali achando que está por cima, está famosa, né? Tá, enfim, todo mundo conhece ela está fazendo e acontecendo. Para ela tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tá como ela gostaria. Porém, na fichinha dela lá não tá não. Né? Ela vai colher depois os frutos do que ela tá plantando. E é uma coisa que a gente deve tomar cuidado, sim, que é a vaidade. Né? E nesse meio espírita e espiritualista em si, porque a gente sabe que a mediunidade é inerente a todos os seres humanos, né? Todos temos, independente da nossa religião. Então, as pessoas, elas precisam tomar esse cuidado com relação à vaidade com o ego, né? Não deixar o ego vir à tona. Ou então conhecer esse ego e entender em que momentos que ele é cutucado lá, que ele é acordado, sabe? Acho que toda essa questão de responsabilidade mediúnica, responsabilidade do médium, no caso, envolve muito o autoconhecimento. Muito. Porque se a pessoa se conhece de verdade, né, e também estuda e conhece as leis universais, enfim, ela vai tentar se podar, ela vai tentar ser cada dia melhor, né, e fazer daquilo que ela possui, seja uma mediunidade ou seja uma paranormalidade, algo normal do dia a dia, né, e que ela vai utilizar para se melhorar e que ela vai utilizar para auxiliar o próximo. Falei demais, né? Era só um ótimo. Laura, queria te perguntar, voltou. Aproveitar que Laura voltou, e a gente já começamos aqui, viu, Laura? A gente trouxe aqui essa questão da responsabilidade do médium, né? E o quanto, muitas vezes, ele pode ter essa vaidade aflorada, esse orgulho aflorado, e o quanto, muitas vezes, a mediunidade vem para que ele seja auxiliado, né? Queria ouvir um pouquinho de você, assim, o que a Laura pode trazer a respeito aqui da responsabilidade sobre os médios? Oi, tá melhor? Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Agora sim. Reiniciei até o modem aqui, dei um passe nele também, né, para ver se ele colabora. Mas é interessante, eu gostei muito da fala, né, da Karen, que é justamente isso. Eu tive até recentemente, porque como eu havia dito logo no começo, né, que eu tenho uma relação aí de um amor e ódio com a mediunidade. Eu tenho muito essa questão que já vem de outras vidas, que eu já fui informada, né, e eu não criei vergonha ainda na cara para poder abraçar a mediunidade, e estou tentando. Mas, assim, é interessante a gente lembrar que a mediunidade,
ela é algo, né, além da doutrina espírita. Todos nós somos médium. A mediunidade é uma faculdade voltada para o ser humano. Eu não consegui ouvir se a Karen relembrou isso, mas se ela relembrou, volto aqui a relembrar a todos vocês essa questão. E aí a gente vê, né, que o trabalho voltado para a mediunidade é um trabalho constante, em que o médium ele vai precisar realizar para cooperar, principalmente como eu posso dizer, nessa fonte, né, passiva da nossa querida comunicação entre mundos, né, vamos colocar assim. E é interessante a gente relembrar, né, que a mediunidade ela deve ser um trabalho a ser realizado com Jesus. Lembrando sempre que eu até vou pegar aí esse gancho da fala da Karen, que não é uma questão de exaltar Laura, não é algo de exaltar, vamos dizer assim, Monique, e sim o trabalho do Cristo. Nós estamos sendo justamente, né, pessoas para auxiliar nesse trabalho. Aí a gente vem lembrar justamente de uma frase que é muito conhecida, que é a quem muito foi dado, muito será cobrado. Né? Quando nós temos essa mediunidade, essa faculdade mediúnica, principalmente ostensiva, como eu tenho, nós sabemos que a educação mediúnica ela é extremamente necessária para que a gente possa compreender, por exemplo, isso que nós estamos trazendo hoje, que é a nossa responsabilidade como médium. Eu passei por um curso, por exemplo, né, de educação mediúnica com os jovens, que a gente não costuma ver, é uma coisa que eu ainda trago, bato muito nessa tecla, que a gente não costuma ver, né, estudos voltados para a mediunidade para o jovem, né, a gente vê muito mediúnica com os adultos e tudo mais, só que para o jovem realmente é muito difícil, né, termos estudos de educação mediúnica. E nós, lá na instituição, fizemos cerca de 5 a 6 anos de estudo, né? Só estudo, sem a prática, sem a parte de mediunidade mesmo, ali da mesa mediúnica e etc. Realmente foi base de estudo. E isso foi algo muito interessante, porque o jovem, ele teve essa necessidade. Ele que veio, né, até a evangelizadora, que no caso era manhinha ainda, até hoje, graças a Deus. E aí fomos lá e falamos, né, ó, estamos sentindo a necessidade de estudar mais a fundo a mediunidade, até porque muitos ali naquela fase estavam tendo uma mediunidade ostensiva, né? A mediunidade estava se desenvolvendo e não sabia como funcionava, como é que poderia ser. Ah, eu estou na escola, vejo um vulto, ouço algo, eu vou fazer o quê? Aqueles que têm mediunidade, né, mais voltados à psicofonia, não tinha ainda aquele controle, aquela educação de o que é que eu faço, como é que eu vou fazer isso quando eu estou fora de uma casa espírita, né? Como eu vou me portar quando eu estiver ali naquele momento passando mal e não tem um amigo meu que é espírita e que vai entender aquilo ali. Como é que eu vou fazer isso? Então, vai muito além, gente. Quando nós falamos de responsabilidade, né, dos médiuns, está englobando muito mais do que a gente pode imaginar. Não é apenas aquela responsabilidade que a prática mediúnica, né, quando vamos para uma mesa, ela vem falando, que é não fumar, não beber, né, ter cuidado com a alimentação, cuidado com os bons pensamentos, vai muito além disso. Isso aqui, gente, eu acho que não era nem para a gente estar relembrando, era para ser o normal, o natural, né? Ter essa consciência, não é apenas no dia que eu vou para o meu tratamento, ou vou para a minha mesa mediúnica, ou para o trabalho com passe, era para ser algo do nosso dia a dia, ser natural, essas, vamos botar assim, essas regrinhas, né, que vem trazendo. E, assim, quando a gente fala de responsabilidade mediúnica, a gente está falando de muito mais,
nós estamos falando, por exemplo, de como o jovem, como o adulto... Eu gosto muito de falar em relação ao jovem, né, como vocês já perceberam. Mas vocês podem levar essa mesma fala para todas as idades, tá certo? Mas, assim, como o jovem, no meio dos adultos ou no meio do trabalho, né, na sua faculdade, está entrando, aí vai lá, sente uma coisa diferente e a mediunidade vai, assim, dando aquela vazão, a pessoa vai passando mal, vai simplesmente vendo coisas, ouvindo coisas, e realmente não ter. Eu já passei por isso, já passei muito, muito mal por conta de mediunidade, até o estudo. Quando a gente começa a estudar, que é isso que as meninas, junto com o André, está trazendo, né, dia de quarta-feira, esse estudo é extremamente importante, porque a gente vai compreender realmente como nós vamos nos portar, como nós vamos lidar até mesmo com a rejeição da mediunidade. Existem diversos jovens que não querem ser médiums, querem continuar, por exemplo, indo para a festa, né, continuar bebendo e etc. E esse jovem que tem uma mediunidade ostensiva, está nesses lugares, ele certamente vai passar mal. Ele certamente vai trazer alguém para casa. Eu tenho uma história que é justamente assim. Tá vendo essa tatuagem? Essa tatuagem bem simplesinha. Eu já estava estudando mediunidade, a gente já estava com a parte prática, eu já estava, né, desenvolvendo tudo certinho, mas a jovem teimosa que existe dentro de mim disse: eu vou fazer a tatuagem. A questão da tatuagem em si, resumidamente, eu já havia falado com a minha família que eu queria fazer tatuagem, mas eu nunca disse assim, ó, vou amanhã, hein, fazer minha tatuagem. Minha mãe dizia, não, vamos ver o dinheiro e tudo mais. Eu já tinha juntado meu dinheiro. Fui no outro dia com uma amiga minha melhor amiga, para o estúdio, junto com a mãe dela. Chegamos lá, fizemos a tatuagem, beleza, aqui, ó, jovem, opa! Vamos voltar para casa, estamos todo mundo tranquilo. Chegou em casa, todo mundo bem. Mostrei a minha mãe, eu sabia, eu estava sentindo que você estava fazendo algo. Eu fiz, mãe, coração de mãe não se engana. Aí a gente foi indo. Quando chegou a noite, a jovem, com a mediunidade extremamente ostensiva, começou a passar mal. Levantei assim, eu fiz, nossa, tô me sentindo meio tonta, deixa eu ir aqui no banheiro. No meio, quando eu terminei, que eu levantei assim para ir embora, ficou tudo escuro, ficou rodando. Eu fiz, opa, que isso aqui não é meu. Aí vem uma coisa, né, da responsabilidade. A gente já percebe o que não é seu e o que é seu. Eu parei assim, eu fui, aí eu chamei logo meu irmão, minha mãe, fui pro quarto. Eu, lindamente, trouxe um espírito desencarnado do estúdio de tatuagem. Aí vem outra parte da responsabilidade, né? Esse cuidado, que em qualquer lugar que nós vamos estar participando, seja uma faculdade, uma padaria, tô indo para o trabalho, vou de ônibus. No ônibus, no terminal, existe espírito desencarnado em todo o canto. E aí vem uma coisa que eu aprendi muito, que é justamente, né, no estudo, né, da mediunidade, eu aprendi a esse orar e vigiar, que é extremamente importante como médium ostensivo. Esse cuidado, nós estamos em tal canto, faz aqui só antes de sair, né? Mesmo que você não esteja com a cabeça naquele exato momento, mas antes de sair de casa, faz uma oração. Peça para que, caso no seu caminho tenha um espírito desencarnado, que ele não se conecte com você, um ponto de luz que está caminhando e está ali, né, de portas abertas. Que ele seja encaminhado para uma casa espírita, que ele seja encaminhado para alguém que vai poder ajudar ele naquele momento, né? Mesmo que não seja uma casa espírita, como a gente sabe que existem outras religiões que fazem, né, esse cuidado justamente com os espíritos desencarnados.
eu vou pedir para que ele se possa ser levado pela espiritualidade. Isso, gente, foi uma lição assim que nunca mais na minha vida eu vou querer passar por algo como eu passei naquele dia por conta da minha tatuagem. Não foi por conta da tatuagem, mas é porque eu ligo uma coisa a outra. Foi realmente um descuido, né, de Laura como médium ostensiva e que já tinha um conhecimento, né? É importante esse ponto que você trouxe, Laura, porque assim, nem todo mundo tem esse conhecimento, né? E aí a gente, quando você falou aqui, acho que peguei alguns pontos aqui da sua fala e me permita reforçar, né? Tem muita gente que está aqui assistindo a gente pela primeira vez e não entende um pouco do qual é o básico aqui dessa responsabilidade dos médios. Então, acho que é importante a gente reforçar e ressaltar para quem se comprometeu a fazer esse tipo de trabalho, que a gente se compromete antes mesmo de iniciar um trabalho aqui de mediunidade, né? Enfim, a gente se compromete lá na espiritualidade a fazer esse tipo de trabalho, e tem muitas pessoas que, no momento que começam a ter essas primeiras percepções, né, de sinais de mediunidade, de sinais, como você comentou, um mal-estar, né, que não é meu, algo que realmente vai dando esses sintomas de mediunidade, o que a pessoa precisa fazer, né? Como que ela deve se nortear. E aí um ponto importante que você trouxe foi essa questão do estudo. E tem muitas pessoas, e a gente sabe ali pelas psicografias que nós conhecemos, né, de grandes espíritos, por exemplo, como André Luiz, né, que no momento que ele estava ali na espiritualidade, em algum momento ele viu ali no Ministério da Comunicação, se preparando, Ministério da Reencarnação, alguns espíritos se preparando para reencarnar, com essa missão de serem médiuns, e aí a pessoa ali daquele instituto do Ministério da Reencarnação comenta isso com o André Luiz, que muitas pessoas se comprometem com essa atividade, mas quando chega aqui na hora H, na hora de realmente exercer essa atividade, fazer esse papel, como existem muitas responsabilidades por trás de tudo isso, o preparo, o estudo, né? E aí eu ia até já aproveitar esse meu comentário e puxar um gancho aqui para vocês comentarem também, aí fiquem à vontade aí, Laura ou Karen, para trazer. Mas quais são esses preparos mínimos antes da gente fazer qualquer tipo de trabalho, né, mediúnico? Acho que é importante a gente trazer esses pontos. Acho que a Laura já deu uma pincelada de alguns ali, mas acho que é importante a gente trazer o todo, né? Assim, o que é o mínimo que se espera de um médium para fazer um trabalho, além do estudo, né? Um bom trabalho ali num grupo mediúnico. Bom, vou falar um pouquinho, então. São muitos pontos, meninas. É um assunto muito bom para a gente conversar, para a gente bater esse papo. Eu vou colocar a pergunta do Samuel, que eu acho muito interessante para começar. Ele pergunta assim: por que não há esse preparo prévio no plano espiritual para o espírito já saber agir com sua mediunidade? Então, meu amigo, isso faz parte do aprendizado aqui no plano terrestre, né? Do mesmo jeito que a gente não vem sabendo ler, escrever, caminhar, comer sozinho, se limpar sozinho, né? Enfim, a gente tem que aprender tudo de novo em todas as encarnações que a gente vai ter. Então, com a mediunidade não é diferente, né? A gente não vem com um manual, a gente tem que seguir as nossas intuições, ouvir os nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos guias, enfim, e ouvindo essas orientações e ir buscando informação, né? E buscando se instruir, né? Que é uma coisa básica que existe, né? Que é a instrução. A gente precisa estudar, porque estudando tu desenvolve a mediunidade e adquire conhecimento e tu te torna uma pessoa melhor por consequência, né? Então, partindo desse princípio, eu acho interessante, Monique, a tua pergunta, porque existem muitos mitos sobre essa preparação, né? A gente já teve em outras lives oportunidade de contar um pouquinho da nossa vida, da nossa experiência, né, Monique? A Monique e o André já tivemos essa oportunidade, mas pincelando aqui rapidamente, eu nasci em berço espírita, né? Desde a época dos meus bisavós, eles já eram espíritas e trabalhavam em centro espírita, então imagina a loucura da família.
Todo mundo vendo espírito o tempo inteiro. Inclusive eu, quando criança. Então, desde criança. Então, isso já fazia parte da minha vida. Claro que eu sei que muitas pessoas não vivenciam isso desde infância, né? Se descobre muitas vezes até quando são adultos já. E não são de família espírita, que é uma coisa que normalmente dificulta um pouquinho aí esse processo de descoberta, né? Porém, no meu caso, para mim foi tudo muito tranquilo, desde sempre. Então, falar sobre espírito, vi um espírito, falava, mãe, quem é esse cara que tá aqui? Ah, é um espírito. Entendeu? Era tipo assim, uma coisa super natural. Né? Ah, é o teu avô que veio nos visitar, tá aqui, conversava, era tudo muito natural, a gente tinha nossas proteções, né? Enfim, tudo, evangelho no lar, aquela coisa toda. E claro que em dado momento a minha mediunidade veio à tona assim de uma maneira que, bum, explodiu, né? Porque até então sempre são coisas eventuais, né? São muito pontuais, ver alguma coisa, sentir alguma coisa. Para muita gente assim. Só que chega um momento que tá na hora, né? E normalmente isso está registrado no nosso DNA. Né? Antes da gente reencarnar, a gente já está programado para vir num corpo que vai proporcionar todas as provas e expiações que a gente necessita nessa vida. E a mediunidade, ela está intimamente ligada ao nosso DNA. Né? Alguns têm um DNA que propicia uma mediunidade maior, outra menor, e assim por diante. Então, quando explodiu a minha mediunidade, a gente não tinha centro espírita, não tinha médium, não tinha dirigente, não tinha presidente do centro espírita que fizesse eu parar de ver espírito, que fizesse eu parar de escutar espírito, entende? Então, ao mesmo tempo que eu comecei a fazer escola de médiums, né, porque fazia parte de todo o processo, apesar de eu já ter muito, na época, né, já tinha muito conhecimento em função de estar ali sempre conversando com a família e fazendo evangelho no lar, estudando os livros da codificação. Eu passei pelo processo da escola de médiuns, que no centro que eu trabalhei eram 2 anos, e só que ao mesmo tempo eu já fui para um grupo de desobsessão para trabalhar, porque não tinha como, eu precisava trabalhar. Então foi ao mesmo tempo que eu estudava, praticava. E com certeza eu aprendia muito mais durante a prática, né? Porque é bom o estudo, com certeza, só que querendo ou não, o estudo, e isso é um problema dos centros espíritas hoje, o estudo espírita em escola de médiuns, ele visa muito mais a questão, o pilar religioso e filosófico, do que o científico. E na questão da mediunidade, é pura ciência, né? E a gente tem visto aqui nas outras lives que a gente estuda os corpos, os chakras, né? Os tipos de mediunidade, é pura ciência, tá ligado com glândulas nossas, tá ligado com órgãos, com células, e todo esse funcionamento, toda essa fisiologia nossa contribui para uma boa mediunidade ou para uma má. E claro que a parte filosófica e religiosa, ela contribui para que a gente melhore nossos pensamentos, a nossa moral, isso também contribui para o nosso dia a dia, contribui para a mediunidade, uma coisa vai levando a outra. Só que na prática surgem muitas dúvidas, né? A pessoa vai dar passagem, tá, mas como é que o espírito se conecta no corpo? Ah, pelo chakra, tá, mas aonde no chakra? Do que é feito o chakra? Né? Tá, mas por que eu tô enjoando? O que tem a ver esse enjoo? Ah, tu tá sentindo o que o espírito tá sentindo. Será? Será que não afetou o teu estômago? Mas como que afetou o teu estômago? Então, assim, vai surgindo diversas dúvidas na hora da prática. E então eu fui em busca de adquirir mais conhecimento além do que eu consegui absorver no centro espírita, né, na escola de médiuns. E uma das coisas sobre a preparação do médium para o trabalho mediúnico é aquela coisa básica: sem bebida, sem sexo, vamos ter pensamentos positivos durante o dia, né? Vamos fazer tudo maravilhosamente bem, não vamos nos estressar. Tá, mas a gente está falando de um santo ou de um ser humano, né? E se a pessoa trabalha, sei lá, 3, 4 vezes por semana no centro espírita, ela vai ficar 3, 4 dias ali meditando o dia inteiro?
para não se estressar, para não ter nenhum problema, para não passar por nenhuma adversidade, para poder chegar na hora do trabalho e estar super zen. Não é assim que funciona. Nós somos médiums 24 horas por dia. Não é só no centro espírita. E a gente precisa, sim, saber lidar com a mediunidade, saber lidar com os espíritos que a gente está sentindo, que a gente está enxergando, que a gente está ouvindo, porque, como a gente já falou, existem 4 vezes mais de espíritos na erraticidade, no plano astral, do que no plano físico, encarnados. Né? Então, a possibilidade de terem espíritos ao teu lado o tempo inteiro é muito grande. Não importa se é na tua casa, se é na rua, se é no vizinho, se é na escola, na faculdade, no trabalho, na padaria, como a Laura falou, no restaurante, no ponto de ônibus, não importa. Né? A possibilidade da gente estar ali interagindo com... Kardec já falava que a maior parte do tempo são os espíritos que nos dirigem. Então, a maior parte do tempo a gente tem que saber lidar com a nossa mediunidade. E para isso acontecer, são 2 coisas que precisa: estudo e autoconhecimento. Parece simples, a gente sabe que é difícil, demora, porque a gente tem que lidar com as questões diárias, com a faculdade, com a família, com, enfim, problemas inerentes ali de qualquer ser humano do dia a dia, na vida, né, no dia a dia. E a gente ainda tem que encontrar tempo para ler, para estudar sobre mediunidade, para estudar sobre Kardec, sobre outros, né, outros médiuns, enfim, outras leituras, enfim. É complicado. Só que o que eu acho mais complicado é essa questão da gente tentar santificar a pessoa, sabe? Não, olha, tu tem que ir para o centro espírita super zen. Gente, não dá. Não dá. Acho importante isso que você traz, Karen, mas ao mesmo tempo também a gente precisa lembrar que existe a necessidade de ter uma certa disciplina, né? Por exemplo, pode ser que o médium, né, não estando preparado, ou não, por exemplo, chegando um pouquinho antes para se concentrar, às vezes está nesse nível de estresse, né, do dia a dia. É isso que chegar no horário ali do grupo, né, nesse nível de estresse, nessa agitação que muitas vezes a gente está no dia a dia, e precisa entender que muitas vezes ele, ao invés de ajudar, ele vai acabar prejudicando a harmonização do grupo. Então, por exemplo, né, e aí eu gosto muito quando os autores trazem isso, e a gente, no dia a dia, quando tem essa experiência nos grupos mediúnicos, o quanto muitas vezes chegar em cima da hora a gente prejudica, né, muitas vezes o grupo como um todo, a concentração, ou alguém chegando numa condição de alimentação que não está legal, né, ou até mesmo uma pessoa que tenha ingerido bebidas alcoólicas pode prejudicar ali a harmonia do grupo. Então, existe todo um trabalho da espiritualidade para, de alguma forma, né, conduzir essa pessoa que entrou ali no grupo e pode estar, de alguma forma, prejudicando esse trabalho. Então, existe, né, essa necessidade de ter cuidado com a questão da alimentação, principalmente nesse dia, né, do trabalho em si, não ingerir bebidas alcoólicas, ter essa pontualidade, até porque já nos esclarecem aqui que todo trabalho mediúnico vai atrair espíritos de acordo com a vibração que a gente tem no grupo, e quanto mais harmonioso estiver esse grupo, né, quanto maior harmonia existir, quanto mais preparado está esse grupo, mais fácil esse trabalho, e mais espíritos interessados em fazer trabalhos para o bem estarão ali conectados com esse grupo. Então, é importante a gente lógico, você tem toda a razão, né? A gente não está o tempo todo bem, não existe santidade, mas ter esse cuidado mínimo antes de entrar no grupo, para que a gente também não entre, né, num estágio ali de despreparo, ou que venha prejudicar de alguma forma também o pessoal que está ali se preparando para essa atividade, né? Então, não sei se o centro espírita de vocês tem essa disciplina, tem algumas regrinhas, né, mínimas aqui para esse trabalho. Mas, por exemplo, no meu centro espírita, se a gente chega atrasado, a gente não entra no grupo, né, para o trabalho, porque a gente não pode interromper aquele momento de concentração, né, e muitas vezes, até antes do trabalho, a gente tem que estar ali em prece, em meditação, aguardando para que a gente possa, assim que todos chegarem, a gente começar a fazer esse trabalho, pelo menos no meu grupo de orientação aos espíritos, né. Acho que a Laura fez assim também, acredito que o seu grupo também, né, Karen? Então, eu ia comentar, eu ia trazer justamente esses ponto a ponto sobre o que tu falou agora, que está corretíssimo, né? Porque existem sim alguns cuidados que a gente pode tomar, né? Mas o que eu quero trazer aqui é que esses cuidados eles devem ser tomados sempre, não só no momento do trabalho,
Porque como a gente está rodeado de espíritos sempre, né, não somente no momento que a gente vai para um centro espírita trabalhar mediunicamente, esses cuidados devem ser tomados sempre. Né? Então, claro, a gente pode trazer vários pontos aqui, como tu falaste antes, não ingerir bebida alcoólica, né, e não somente pelo fato de que vai atrair algum espírito negativo, porque se fosse por isso, a gente poderia tomar um baita de um trago aqui e carregar todo mundo para o centro espírita ser tratado, né, pela lógica. Mas é porque o álcool afeta o sistema nervoso, afeta o cérebro, afeta a pineal, que é a partir da pineal que a gente tem a mediunidade, né? Então, é por causa disso que não pode ingerir o álcool. E isso a gente só vai saber através do estudo, né? Claro, não vai também ter uma alimentação pesada, né? Que vai te gerar uma dor, vai te gerar um incômodo no estômago, né? Talvez até te dê sonolência, né? E tu não consiga se concentrar no momento do trabalho. Também não vai morrendo de fome por centro espírita, porque eu já ouvi muitas vezes, tipo, vários barulhos e na verdade não era o espírito que estava se comunicando, era o estômago do médium que estava fazendo barulho, que estava morrendo de fome. E a fome era tanto que ele não conseguia nem se concentrar para dar passagem. Então são tantas coisas assim que vão acontecendo, né? E assim, a gente tem que ter consciência que o trabalho com os espíritos é em parceria. Né? Então, eles não ficam o tempo inteiro do nosso lado, eles ficam fazendo o trabalho deles no plano espiritual. E se a gente marca que o trabalho mediúnico vai começar às 8 horas eles aparecem no centro espírita para trabalhar. Né? Então, se a gente sabe disso, a gente não vai lá ficar conversando, a gente não vai chegar atrasado. Isso é ter responsabilidade também. Né? Se tu sabe que tu passou um dia tenso, né, que foi super pesado no trabalho, né, tu passou vários perrengues, te estressou e tal, chega um pouquinho antes no trabalho, justamente para te conseguir te sentar, fazer um exercício de respiração, ouvir aquela musiquinha tranquila, tentar acalmar os ânimos, né? Justamente para te ter condições de entrar em sintonia. Por quê? Porque quando a gente faz esse tipo de preparação, a gente tenta se acalmar, a gente eleva o nosso padrão vibratório e nos conecta com os espíritos superiores ali do trabalho, né? Outra coisa que acho que é um mito é a questão do sexo, né? Muita gente fala, não pode fazer sexo antes do trabalho. É errado, tá? Errado. Sabe por quê? Eu não tô falando do sexo desregrado, tá? Vai lá fazer sexo com qualquer um. Eu tô falando, tem um relacionamento sério com alguém, com o namorado, com o seu esposo, com a sua esposa, né? Não tem problema, gente. Não tem. Até é bom, porque daí existe a troca energética, é feito toda a limpeza, porque durante o sexo feito com amor, tá? Existe a troca energética entre as duas pessoas, todos os chakras se alinham e ficam girando no sentido correto de cada um, tá? Não ficam, eles se equilibram, né? A gente já estudou sobre os chakras antes, a gente sabe que às vezes durante o dia a gente tem alguns chakras mais sobrecarregados de energia, outros chakras desvitalizados, e isso causa um horror no nosso corpo, dor aqui, dor ali, né? E durante o sexo a gente alinha todos eles e equilibra todos eles, um sexo feito com amor, né? Não aquele sexo desregrado feito com qualquer pessoa que tu nem conhece, não sabe nem qual é a energia da pessoa, onde é que ela foi, onde é que ela teve, né? E isso é bom, porque daí a pessoa chega no centro espírita para trabalhar e ela tá aqui, ó, alinhadinha, entende? Tem muita gente que fica assim, ai, não vou fazer sexo no centro espírita, antes do centro de trabalho, né, no centro espírita, e a pessoa tá ali com os chakras aqui, ó, super sobrecarregada, a pessoa tá hiperativa e não consegue nem se acalmar, não consegue se concentrar para o trabalho. Por quê? Porque o chakra básico tá super vitalizado. E aí? Né? Aí vai dizer que não é bom? Não tô falando do bom do sentido do desejo, de é bom fazer, porque isso a gente sabe que é. Mas eu tô falando na questão energética, né? Então, se tem um relacionamento sério, ele tem amor, tem sentimentos bons, puros, não tem problema. Até é bom, tá? Alimentação, a gente já comentou. Estudo, gente. Tudo é estudo, tá? Porque a gente não pode... Outra coisa que é responsabilidade do médium é não colocar os problemas somente nas mãos dos espíritos. A gente tem
a gente às vezes fica na zona de conforto. Eu não sei, mas os espíritos sabem o que fazer. Tá, mas o trabalho não é em parceria, né? A gente também tem que dar condições para os espíritos trabalharem com a gente. A gente não pode só ficar colocando nas mãos deles. A gente precisa estudar muito, né, para entender como é que funciona. Daqui a pouco a gente está ali dando um passe numa pessoa que chega, né, com algum problema, e a gente está ali fazendo a imposição de mãos, visualizando, mandando energia para a pessoa, e a pessoa está com os chakras super vitalizados, e a gente está mandando mais energia ainda. Não, tem que fazer passes dispersivos para dispersar a energia, né, para tirar a energia e equilibrar o chakra. Aí como é que tu vai saber disso? Tu tem que estudar, tem que entender como é que funciona. Senão, ao invés de ajudar a pessoa, tu está prejudicando. Aí depois a pessoa sai de lá do atendimento se sentindo mal, e aí o médium coloca a culpa na pessoa. É que ela não se concentrou, é porque ela não aproveitou o trabalho, ela ficou conectada lá com o problema dela. Não. O erro foi teu, que não estudou e não fez o trabalho direito. Desculpa, eu sou muito direta. Mas isso faz parte da responsabilidade do médium também, né? Saber o que está fazendo, saber como fazer, quando fazer, né? E se é para fazer. Sim, meninas, estou vendo várias perguntas aqui. Eu queria começar a jogar aqui para vocês, até para a gente não deixar o pessoal sem respostas, porque tem muita coisa bacana para trazer, tá? A Dilson trouxe aqui. Uma pessoa que adquire muito conhecimento e é dedicada, ela é convidada pelos espíritos a desenvolver a mediunidade? Ou isso é uma decisão que cada um toma, né, para se sentir preparado? Laura, quer comentar? Olha, Adilson, eu vou ser muito sincera em falar o seguinte. Tem uma coisinha chamada planejamento reencarnatório. Lá, a gente já fez essa decisão junto com a espiritualidade, né, desse desenvolvimento da nossa mediunidade, esse trabalho junto, né, à nossa mediunidade. A questão, quando a gente reencarna e tem aquele famoso véu do esquecimento, o que vem diferenciando é se no nosso livre-arbítrio, né, enquanto encarnados, nós vamos realmente querer continuar trabalhando. E aí é algo que vai ser uma decisão de cada um, né, quando está encarnado, e a gente acaba não lembrando absolutamente tudo que tem lá no nosso planejamento reencarnatório, né? Por isso que a gente acaba vendo muitas pessoas que se comprometeram antes de reencarnar em desenvolver a mediunidade, em trabalhar com mediunidade, ajudando ao próximo em questão de desencarnado e encarnado também, né? E a pessoa simplesmente, por conta das escolhas, enquanto encarnada, decide que não quer trabalhar. Muitas vezes também nós vemos pessoas que têm esse medo, né, de ter a mediunidade, esse receio, mas que teve no seu planejamento reencarnatório, né, a predisposição de trabalhar a mediunidade para aos poucos ir estudando, perdendo, né, esse famoso medo de ver espírito ou medo de acabar ouvindo algo. Então, assim, existe uma variedade de possibilidades. Na doutrina espírita, a gente costuma sempre dizer que não tem um caso que é específico e é para todo mundo. Cada caso é um caso, né? Nós temos que analisar tudo isso, mas normalmente nós sempre temos aí, né, essa decisão antes da nossa reencarnação junto à espiritualidade. Agora, como nós vamos, né, ao decorrer da nossa jornada evolutiva, trabalhar, aí é de cada um, não dá para a espiritualidade, e ela também não vai forçar você, por exemplo, a trabalhar com mediunidade porque você se comprometeu. Não, você não quer trabalhar com a mediunidade nessa encarnação, quer adiar? Tudo bem, a espiritualidade ela vai compreender porque é o seu livre-arbítrio. Mas na próxima encarnação, provavelmente vai vir novamente com a mediunidade para poder ser trabalhada, até o ponto que isso, como a gente já falou aqui, e com certeza vai sempre estar trazendo, que é justamente ser algo natural, porque é algo natural, né, do ser humano.
A intuição, por exemplo, é uma mediunidade e nós trabalhamos com ela diariamente. E nós não temos sustos, né? Nós não temos medo da intuição. E, como a gente bem sabe, ela é uma mediunidade que os espíritos utilizam com muita frequência, né? Então, assim, tem esses dois pontos. Aqueles, né, que realmente só decidem não trabalhar com a mediunidade quando encarnado, mas sempre temos aí no nosso planejamento reencarnatório essa decisão conjunta. Muitas vezes até o nosso espírito pode não querer, mas a espiritualidade superior, os nossos mentores, eles sim vão saber, por exemplo, ó, nessa encarnação, você está muito mais preparado para receber uma mediunidade ostensiva, ou uma mediunidade um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais ativa do que na encarnação passada. Então, eles vão lá colocando. Eu conheço muito jovem que simplesmente nega a mediunidade a todo custo e a mediunidade ela vai desaparecendo, né? Até porque os espíritos eles não vão deixar lá assim, vou deixar aí para a pessoa sofrer também, porque acaba causando algumas coisas voltadas para a saúde mental e etc. Mas, claro, quando você tem uma responsabilidade, ela também não desaparece assim. Ela pode, né, estagnar, dar aquela abaixada de tempo e depois retomar, porque é algo que nós nos comprometemos. Mas temos também esse livre-arbítrio. Não sei se eu consegui explicar. Eu ia até complementar a sua resposta, achei super pertinente, mas trazer o meu caso, né? Quando eu me descobri médium, eu fui para um centro espírita estudar a mediunidade por conta da minha mãe, foi por conta dela, né? Então ela começou a ver espíritos em casa, eu fui para acompanhar ela e fui fazer o curso junto com ela, mas nada é por acaso, de repente eu me descobri médium, né? Então, tem essas situações também, que eu digo que não é coincidência, né? Já estava ali programado e de alguma forma a espiritualidade foi me levando para esse caminho, diz, vai estudar, e de repente eu me vi ali falando, né? E sem conseguir compreender muito bem o que estava acontecendo. Tem uma outra pergunta aqui. E é o famoso médium porta, né? Que muita gente diz, eu sou médium pedra, médium porta, não sinto nada, não vejo nada. Aí começa a estudar, ter uma frequência tão grande, né, nessa parte, se dedicar a ter essa responsabilidade e tudo mais, que a nossa mediunidade ela vai cada vez mais evoluindo. Não significa que você não era médium. Todos nós somos médiums, lembrar sempre disso. A única questão é que uns têm uma mediunidade mais ostensiva, outros têm algumas, né? Assim, aqui, né? E outros que não têm aquela sensibilidade tão grande. Mas de tanto estudar, conhecimento, né? Também participar. Aí a espiritualidade vê a seriedade, a responsabilidade e tantas outras coisas. Eu vejo o caso da minha mãe também. Minha mãe, ela não sentia nada, não via nada. Hoje em dia, de vez em quando, ela dá uns arrepios e ficou, opa, olha, eu tô vendo aqui algo, senti algo, vi algo. Mas, claro, não é da mesma forma, por exemplo, que eu. A minha mediunidade é totalmente diferente, lembrando sempre disso. Minha mediunidade não é igual à da Karen, não é igual à da Monique. Cada um tem um grau, cada um vai ter uma mediunidade que vai se desenvolver mais do que as outras, né? Porque eu só vejo, não escuto. Talvez mais na frente você comece a ouvir, né, os espíritos, mas não significa que a mediunidade de vidência vai desaparecer. Uma sempre vai estar ali em um maior desenvolvimento do que a outra, porque a gente foca, né? A gente tem o costume de focar. Eu tenho psicografia, então eu sempre que vou estar tendo meditação ou algo voltado para a nossa mediunidade, eu vou focar na psicografia, vou deixar aqui papel, caneta, lápis, então eu vou focando nela. Não significa que eu não possua outros tipos de mediunidade, tá, gente? Vamos lembrar sempre desses pontos.
Maravilha. Tem uma pergunta que eu gostei bastante aqui da Maria Eduarda, acho que é importante a gente trazer, que é a questão da disciplina, né? A gente falou aqui dos horários, né? E ela colocou aqui, e no caso de pessoas que são médicos, mas trabalham em empregos com horários variados, manhã, tarde, noite, como é que a gente pode auxiliar e auxiliar ao próximo? Precisa mesmo ser num grupo mediúnico? Meninas, me ajudem nessa. Então, Maria Eduarda, em tempos de pandemia é complicado, né? Porque os centros estão fechados, as igrejas, os templos, enfim, independente da sua religião, estão fechados, ou a grande maioria. Está complicado, sim, de conseguir ir estudar com um grupo. Porém, existem muitos centros, muitos locais, muitas instituições que fazem o mesmo que a gente está fazendo aqui, né? Estudos online, às vezes existem grupos de estudo pelo Google Meet, pelo Zoom ou outras plataformas, né, de vídeo, de streaming. Então, é possível, sim, a quantidade de lives, de pessoas, de médiuns conhecidos, de pessoas super do bem, que estão fazendo lives justamente para elucidar as dúvidas, para falar sobre mediunidade. As informações estão aí, basta nós irmos atrás, né? Ainda mais, imagina, antigamente só existiam livros, e as pessoas precisavam ter muitas condições para comprar um livro. Na televisão não se falava sobre espiritismo, sobre espiritualidade. Hoje nós temos a internet, hoje está tudo muito rápido, né? Então, vai muito da nossa busca, tá? Porém, é importante sim ter alguém para te guiar, né? Seja um médium conhecido na internet, que tu resolva seguir ele, né? As orientações, ou tu busque, entre em contato por e-mail ou por telefone, enfim, WhatsApp com um centro espírita da tua região, para ver se eles têm algum grupo de estudos online que tu possa participar, né? Existem muitos grupos que estão fazendo trabalhos mediúnicos à distância, né? Eu também faço, por exemplo, à distância, atendendo pessoas, e é super tranquilo, tranquilo não, né? Só tira porrada de bomba sempre, mas é super normal, tem muita gente que faz, muitos grupos espíritas fazendo também, justamente para continuar dando a oportunidade de atender as pessoas, né, nesse momento difícil que o planeta está vivendo. Achei bem legal esse ponto que você trouxe, Karen, do atendimento fraterno, né? Muitas pessoas se dispõem, tendo horários diferenciados, como ela comentou aqui, manhã, tarde, noite, para auxiliar alguém, né? Para ter ali um horário agendado online, para poder dispor de um tempo, para dar orientações. Existem outras formas de auxiliar o próximo, né? Pois é, e tem gente, por exemplo, tu mesma, Monique, acho que tu faz lives de manhã, não faz? Bem cedinho? Então, para quem trabalha de tarde e de noite, assiste as lives da Monique. Tem outras pessoas que fazem lives à tarde ou fazem lives à noite, né? Então, tem oportunidades, tem opções para todo mundo, basta a gente procurar, tá? A gente sempre tem como ajudar. E se não tiver a oportunidade ou não encontrar um local onde tu possa te vincular, né, ou que tu possa seguir um grupo de estudos, vai em busca de um livro, né, de algo para alimentar, né, o teu conhecimento, alimentar a parte intelectual, né, porque quando a gente... mediunidade é igual tocar violão, só fica melhor quanto mais se pratica ou se estuda, tá? Então, se tu parar de praticar e de estudar, daqui a anos tu vai pegar o violão lá, não vai sair nada, né? A mediunidade é a mesma coisa, tem que ficar praticando, tem que ficar estudando. Ou então, faça caridade, né? Com tanta gente precisando hoje em dia de ajuda, de comida, de roupa, de cobertor, de produto de higiene, né? A quantidade de gente que bate na minha porta pedindo água, gente, só água, sabe? E a gente não nega nem água, né? Quem dirá um prato de comida. Então, vá fazendo o que estiver ao seu alcance, né? Se tu fizer de coração, é o que importa, né? Vai estar auxiliando. Uma coisa bem bacana que o pessoal está fazendo aqui em São Paulo, eu queria até compartilhar para dar essa ideia aí para a Maria Eduarda e para quem estiver nos assistindo, a questão de muitas vezes andar no carro com algum mantimento, com algum alimento. Tem muitas pessoas que estão aí no farol, né? Muitas vezes a gente passa no farol, pessoas precisando de coisas básicas, né?
de alimentação básica. Então, de alguma forma, poder auxiliar, carregar algumas coisas no carro, né, fazer um mutirão com pessoas do prédio. Então, tem bastante ações que a gente pode fazer durante esse período da pandemia para poder auxiliar. Muitas vezes a gente não pode sair de casa porque tem alguém no grupo de risco, enfim, não está podendo se expor, mas a gente consegue contribuir com aqueles que estão podendo sair de casa e fazer esse tipo de trabalho. E aí tem uma outra pergunta, gente, bem interessante aqui. Eu já vou recomendar ao Samuel, que está chegando hoje, pelo que ele colocou aqui. Que ele colocou aqui, o chakra básico tem ligação direta com a mediunidade? Eu vou pedir para vocês, meninas, responderem, mas já vou reforçar para o Samuel que a gente fez uma live aqui, né, Karen, falando sobre todos os chakras. Então, para quem não assistiu, entra lá, que é uma live bem completa. A Karen deu uma aula aqui para a gente a respeito de chakras, foi bem legal. Então, assistam essa live, né? E aí, já respondendo aqui, gente, quem quer começar? Posso começar. Todos os chakras têm a ver com a mediunidade, para início de conversa. Todos, tá? Ou porque eles te facilitam a sentir energia ou a doar energia, ou porque estão intimamente ligados a alguma manifestação, algum fenômeno mediúnico, como a psicografia, a psicofonia, a vidência, a clarividência, né? A doação de ectoplasma. Então, sim, o chakra básico, ele é o chakra sexual, tá? Ele é o chakra que está lá no cóccix, ele fica localizado em cima do cóccix ali. O cóccix é aquele ossinho, é o primeiro ossinho da coluna de baixo para cima, tá? E ele está ligado ao esplênico, ele está ligado a todas as funções dos órgãos sexuais, ele está ligado diretamente à energia telúrica que vem da Terra, né? Então, como eu comentei antes com vocês sobre antes de ir para um trabalho mediúnico, né? Se a pessoa está muito hiperativa, com muita energia, né? A pessoa está correndo para lá e para cá, não consegue se acalmar, não consegue parar para se concentrar, não consegue nem fazer uma oração. Se o teu namorado, teu esposo está ali, ó, vai, né? E seja feliz, né? Ou então coloca os pés na grama, né? Como a gente já comentou aqui na live dos chakras, coloca os pés na grama, pés descalços, tá? De preferência num parque, alguma coisa assim, ou se tu tem um pátio bem grande, com grama, com terra, coloca os pés, porque embaixo dos pés tem chakras secundários, tá? Então, tu vai conseguir descarregar toda a energia do básico que está acumulada ali na terra, direto no chão, e tu vai conseguir puxar a energia pura telúrica da terra, que vai equilibrar esse chakra. Se esse chakra estiver desalinhado, se estiver super vitalizado ou desvitalizado, tu não vai conseguir exercer a tua mediunidade com... como é que me fugiu a palavra agora? Com excelência, né? Tranquilamente, equilibradamente, tá? Então, digamos que esse chakra, como ele é o chakra básico está bem embaixo e o chakra coronário está bem em cima, um ligado no chão e o outro ligado ao céu, na espiritualidade, né? Enfim, tanto o coronário quanto o básico, eles mantêm todos os outros equilibrados, entende? Então, é necessário, sim, manter o chakra básico, assim como todos os outros, né, sempre equilibrado. Não sei se eu me fiz entender. Eu falo que ela dá uma aula de chakra, você tá vendo, né, Laura? Ela é entendedora, assim é um assunto que a Karen gosta, né, Karen? Ai, adoro. Então, muito legal. E ainda meninas, não sei sobre. Eu não sei se vocês viram, mas já passamos do nosso tempo. Eu queria pedir para vocês fazerem aí as últimas considerações finais. E depois, Laura, se você puder fazer a nossa prece final para a gente finalizar. Vamos lá. Então, pessoal, já que eu fui a última ali a falar, já vou finalizar. Gente, responsabilidade mediúnica, ela parte da responsabilidade do indivíduo, antes de ser mediúnica. A gente precisa ter responsabilidade com a nossa vida. Pegar nas rédeas da nossa vida, assumir a responsabilidade das nossas escolhas, dos nossos atos, dos nossos pensamentos e sentimentos. No momento que a gente toma as rédeas e assume essa responsabilidade, a gente se torna um indivíduo mais sensato.
e aí a gente consegue exercer a mediunidade com mais responsabilidade. Então, é uma coisa que leva a outra, né? Não tem como tu ser uma pessoa maravilhosa na rua, sendo que tu maltrata tua família em casa, né? Tô dando um exemplo, assim, bem extremo, mas é isso. A gente precisa sermos nós mesmos em todos os locais, na faculdade, no trabalho, na nossa casa, no centro espírita, né? A gente precisa ter responsabilidade e estudar sempre. Porque se a gente não... Como é que se fala? Médium sem estudo é ferramenta enferrujada. Tá? Então, estudem e se autoconheçam. Quanto mais vocês se conhecerem a si mesmos, mais vocês vão conseguir trabalhar de maneira saudável com a mediunidade. Agradeço a companhia da Monique e da Laura. Laura, venha mais vezes iluminar a nossa live, por favor. Né? Gratidão a todos que fizeram companhia para nós nessa noite. Semana que vem estaremos aqui novamente na quarta-feira, às 9 horas, não percam. Tá? E me sigam no meu Instagram, é @kbevonese, com SI. Eu coloquei aqui passando no finalzinho embaixo também, gente. Isso, vocês tá ali, ó. 3 perfis, por favor. Tá ali embaixo. Trabalho maravilhoso dessas meninas. E me procurem no YouTube também, Karim Bevonese, com KY, que eu ponho todas as lives do home office lá na ordem também. Então, vocês podem acompanhar desde o início até hoje todas as lives que a gente fez no nosso estudo direitinho, né? Então tá, é isso. Boa noite, ótima semana a todos. É lá, Laura. Bom, considerações finais. Eu só tenho a agradecer, né? Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui na noite de hoje. Foi um aprendizado, né? Principalmente para mim, que estou aqui falando, relembrando muitas coisas que foi como eu disse até amanhã antes, eu fiz. Mãe, eu me comprometi em ir na quarta-feira na parte de mediunidade. Mãe, faz tanto tempo que eu não pego, assim, o estudo a fundo sobre mediunidade. Ela, não, vá, você tem o conhecimento. Eu fiz, tá bom, vou. Mas, assim, eu queria lembrar a todos nós, né? Novamente, todos nós somos médiums, e esta responsabilidade, como a Karen bem lembrou em suas falas, é de cada um, né? E cabe a todos nós cultivar os princípios cristãos onde quer que nós estejamos, servindo a mediunidade de elevação no centro espírita e a colaboração moral, ética, familiar, profissional, do lazer, sempre com responsabilidade, seriedade, sinceridade, amor e principalmente equilíbrio, né? Que até ouvi que nos comentários vocês bem ressaltaram, né? Ter sempre esse cuidado do equilíbrio, né? Então, dessa forma, nós estaremos, né, nos entendendo e entendendo cada vez mais o trabalho com Jesus, pois esse aperfeiçoamento da mediunidade em cada um de nós, ela não está somente dentro do centro espírita, mas onde estivermos e com quem, né, vamos estar interagindo. Então, que possamos estudar cada vez mais as obras, né, da doutrina espíritas e obras que vão complementar os nossos estudos, como a gente sempre relembra, né, o controle universal dos ensinos dos espíritos, que tem em várias obras de Kardec, mas precisamente, se vocês quiserem agora, que eu sei que basicamente todo mundo tem o Evangelho segundo o Espiritismo, então lá na introdução do Evangelho tem falando sobre o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, que é justamente a gente ter essa noção de que mesmo que o livro ele não seja, né, de autor espírita, ou não seja, no caso, por exemplo, de Kardec, né, com a autoria ali de Kardec e dos espíritos, mas que possa trazer algo de bom e que possamos tirar algo que complemente os nossos estudos. E eu deixo aqui, né, 4 livros para vocês lembrarem de estudar voltado para a mediunidade, que tem essa relação com a mediunidade e que
foram citados tanto hoje quanto eu sei que nas lives passadas e nas lives que vêm, que eles vão estar sempre tendo aí essa ligação, que o primeiro de todos é o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, com os nossos queridos espíritos benfeitores, né? Tem também o Nos Domínios da Mediunidade, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Também Mecanismos da Mediunidade, né? Também de Chico Xavier, com Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz também. E o último é Na Seara do Bem, certo? Que é pelo espírito Antônio Carlos Tonini, que o autor é o Luiz Antônio Ferraz. Eu vou botar aí nos comentários, mas lembrem, gente, sempre de estar estudando. É algo muito, muito importante. Independente de ter uma mediunidade ostensiva ou não. O estudo, o conhecimento, para adquirir é algo que nós vamos levar para diversas e diversas encarnações, né? Então, quanto mais conhecimento, quanto mais estudo tivermos, melhor. Então, fica aí, deixem um like, tá? Acompanha sempre aqui o estudo de mediunidade, sempre dia de quarta. Então, ó, bota já na agenda o horário, o dia, alarme no celular para a gente estar sempre aqui juntos, tá bom? E agradecer as meninas, Laura, né? Muito bem lembrado, adorei. Põe no celular, ativa o sininho, notifica, se inscreva no canal. As meninas falaram disso, eu não tenho mais nada aqui para finalizar, é mais agradecer a todos que estiveram conosco e lembrar que quarta-feira que vem estaremos aqui de volta. E não esquecer de também seguir o meu canal aí, Luz da Alma, tanto no YouTube quanto no Facebook. Bora, Laura, fazer a nossa prece, então, para a gente finalizar? Vamos nessa. Ah, meninas, eu esqueci de fazer o merchan, né? Vocês fizeram, aí me lembrou agora o merchan. Gente, ó, lá no Mundo Jovem Espírita, né? No Instagram, a gente está fazendo postagem, está repaginando, né, o nosso Instagram. Também temos aí o TikTok. Sempre estamos lá, né, com alguns vídeos bem legais voltados para a doutrina. Tem a revista digital do Mundo Jovem, que tem lá no Instagram, tá certo? Maravilhosa. Monique já tá aí, ó, segredo, não vou dizer quando ela vai sair, não, mas ela vai sair nesses próximos meses. Olha spoiler, olha spoiler. Tem artigo da Monique por lá. A Karen, já deixo aqui o convite também, viu? Logo mais vou estar no WhatsApp lá te chamando para fazer um artigo. E também, gente, o nosso canal no YouTube, que nós estamos com alguns estudos, né, voltados para o evangelizador espírita, né, os nossos queridos educadores de almas, trazendo vários convidados. É dia de segunda-feira, do livro Sublime Sementeira, às 19h30 até 21h, tá? Então, dá tempo vocês irem lá no nosso estudo do Sublime Sementeira e depois vir aqui para o home office, que temos mais estudos, né? Começa de 9, lá termina 9, então dá, é o match certinho, tá certo? Então, nesse momento, né, vamos lá fechar os nossos olhos, fazer uma respiração profunda, nos concentrar, lembrar da espiritualidade, levar o nosso pensamento a Jesus e vamos agradecer. Senhor, muito obrigada por mais um dia de trabalho, mais um dia de aprendizado. Obrigada pelas nossas dificuldades, obrigada pelas nossas famílias, pelos nossos amigos. Obrigada, Senhor, por poder amparar aqueles encarnados e desencarnados através dessa faculdade tão linda que o Senhor nos permite ter, que é a nossa mediunidade. Pedimos também, Senhor, que ampare a todos aqueles que infelizmente não têm um lar para voltar na noite de hoje, aqueles que encontram-se em hospitais, aqueles que encontram-se adoentados por conta desse vírus que está infectando o nosso planeta como um todo. E o vírus moral também, Senhor.
Te pedimos para que acalente os corações das famílias que estão perdendo entes queridos. Que o Senhor possa levar a luz através da tua palavra e dos teus apóstolos e discípulos aqui encarnados. Pai, muito obrigada por nossas jornadas. Que assim seja. Que assim seja. Meninas, muito obrigada a todos que estão aí nos acompanhando e até a próxima. Até mais. Cheiro.